Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nesse dia abençoado por Deus. Hoje, último mês, dia do mês de junho, né? Continuando nossa leitura da Bíblia, começando em Cantares, capítulo 5. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos gotejavam mirra e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura. Eu abri o meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achares o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Que é o teu amado mais do que o outro amado, ó tu mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como o das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas. Os seus lábios são como lírio gotejando mirra com doce aroma. As suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo, o seu ventre como o alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro, o seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Capítulo 6. Para onde foi meu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o meu amado para que o busquemos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele apacenta entre os lírios. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que aparecem em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os teus cabelos. 60 são as rainhas e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Porém uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na bem-aventurada. As rainhas e as concubinas louvaram-na. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Desci ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, a ver se floresciam vides e brotavam as romãzeiras. Antes de eu sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós se vejamos, porque olhais para a Sulamita como para as fileiras de 2 exércitos? Capítulo 7. Quão formosos são os pés dos sapatos, ó filha do príncipe! Os contornos de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos de gazela. O teu pescoço como a torre de Marfim. Os teus olhos como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz como torre de Líbano que olha para Damasco. A tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os seus cabelos da sua cabeça como a púrpura. O rei está preso nas galerias.
Quão formosa e quão aprazível és, ó amor, em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, os teus seios são semelhantes aos cachos de uva. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei os seus ramos. Então os teus seios serão como os cachos da vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs. E a tua boca como o bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Vem, ó amado meu, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas e se já brotam as romãzeiras, ali te darei os meus amores. As mandrágoras exalam seu perfume e às nossas portas há todo o gênero de excelentes frutos, novos e velhos, ó amado meu, eu os guardei para ti. Capítulo 8. Ah, quem me dera que foras como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando me encontrasse lá fora, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia e introduziria na casa de minha mãe, e eu te ensinarias, e eu te daria a beber vinho aromático e do mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe, com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que se dela falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro e os meus seios são as tuas torres. Então eu era aos teus olhos como aquela que acha paz. Teve Salomão uma vinha em Baal à mão, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de pratas. A minha vinha que me pertence está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os que guardam o seu fruto. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou a filho de veado sobre os montes dos aromas. Amém, meus irmãos. Agora vamos para o livro de Provérbios, capítulo 1 em diante. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e discernimento. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco e tocai-as de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemo-los vivos com a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil entender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras.
Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não me houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também a minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e o desvário dos insensatos o destruirá. Mas o que der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então estenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lhe lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança de seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltaram e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos bons e te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. Capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e maior o seu lucro do que ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. E árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que o retêm.
O Senhor com sabedoria fundou a terra e com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda as verdadeiras sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, e ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés a serem capturados. Não deixes de fazer bem ao que merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te faz nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos teus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. Capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e o único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará, ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, sabedoria e emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará, abraçando-a tu, ela te honrará. Dará a tua cabeça em diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os seus passos, e se correres não tropeçarás. Apega-te à instrução e não te largues. Não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido. Não as deixeis apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se pode e deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis da palavra da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Para que não des a outros a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Para que não farte a estranhos
o teu esforço e todo o fruto do seu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia fui eu que me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas dos ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Amém, meus irmãos? Essa é a leitura da palavra de Deus para nós hoje. Deus abençoe a todos e até amanhã.